Ô, CBDA abençoado, hein? Esse é o lugar onde a gente fica bem pertinho de Deus, irmãos. 2006 eu comecei a estudar aqui nesse lugar. E só saí mesmo porque os planos de Deus foram outros. Mas eu creio que um dia eu volto ainda, né? Deus me deu gêmeas. Eu não podia ter filhos. Tive dois abortos. Tenho que falar isso onde eu for. Tive 2 gestações, 2 abortos, perdi 2 bebês. E quando eu estava chorando a morte, o Senhor me mostrou gêmeas. E eu falei, Senhor, como que eu vou ter gêmeas? Não tem gêmeas na minha família. Mas quando o Senhor fala, Ele cumpre. As minhas meninas já vão fazer 4 aninhos. Essa semana uma torceu o pezinho, está ali com um gessinho no pé. Mas nós vimos para a glória do Senhor. Porque esse é um dia muito especial, irmãos. Para mim é uma das festividades mais importantes da igreja. É o dia consagrado à palavra de Deus. Não perca um instante só dessa tarde. Você está aqui na presença do Deus Todo-Poderoso, no lugar mais especial da terra. Aleluia. É o lugar onde Deus está, onde Deus habita. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. E nós estamos aqui nessa tarde com esse tema, que é eu vou intitular que é um culto de libertação. Nós estamos aqui num culto de libertação. Ah, mas eu já fui liberto. Mas a mágoa aprisiona. A mágoa aprisiona e nós precisamos perdoar. E nós precisamos liberar perdão. Ah, mas eu não tenho ninguém para perdoar. Então você vai ficar orando. Porque se 10%, 5% aqui tiver mágoa e for liberto nessa tarde, nós já vamos sair com grande vitória nas nossas mãos, em nome de Jesus. Deus quer te libertar desta mágoa. Deus quer liberar, fazer que você libere perdão. E por que esse tema, irmãos? Eu já ministrei aqui há uns 5 anos atrás sobre perdão. E a irmã Eunice me ligou, pedindo para mim vir, me deu um outro tema sobre avivamento. Aí depois ela ligou de novo e falou, mas Raquel, tem que ser perdão. Eu falei, mas irmã Eunice, eu já falei sobre o perdão. A última palestra foi a importância de aprender a perdoar. Quem estava aqui? Quem lembra desse dia? Olha, tem vários irmãos. Mas a irmã Eunice falou, não, mas a gente tem que falar sobre o perdão todo dia. E tem muita gente diferente aqui que vai ouvir, glória a Deus. E quando eu comecei a estudar, irmãos, para estar aqui ministrando, o Senhor já começou a me dar coisas novas, porque a palavra do Senhor é infinita, né? E quanto mais a gente mexe, é um tesouro escondido que você vai cavando. A Bíblia diz que tinham 2 homens que foram construir a sua casa. Um estava com um pouco de preguiça, construiu logo na areia, né? Mas o outro cavou fundo, cavou. E quanto mais você cava, mais você vai encontrando uma rocha firme. A rocha firme é Cristo, aleluia! Quanto mais nós cavamos, mais nós vamos encontrando algo especial na palavra de Deus. Vamos lá, porque eu tenho um desafio aqui hoje também. Porque toda vez que eu venho palestrar aqui, eu não consigo terminar minha palestra. Eu não consigo, eu vou para casa com muita coisa ainda sem falar, porque eu falo demais, né? Aí eu falei, eu vou colocar todos os versículos no slide, para dar tempo da gente ler rapidinho, né? Não precisar procurar na palavra. Então, está tudo aqui. Se você não quiser anotar nada hoje, né, vou ter que apontar para lá, né? Não? Para qualquer lugar? Glória a Deus. Pequenininho é para frente? O do meio? Não está indo. Só está voltando. Glória a Deus. Então, irmãos, glórias a Deus. Foi? Foi. Vamos começar aqui com alguns conceitos. Não sei se dá para todo mundo ler, mas a gente lê. Para os irmãos, Isaías 43, versículo 25. O que é o perdão? O próprio Deus mostrou na palavra o conceito de perdão. Olha o que ele falou. Eu mesmo, sou o que apago, é apagar. Apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro mais. Ele apaga, ele aniquila, esquece o pecado.
Miqueias 7, 18 e 19 diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A Bíblia diz que ele apaga as transgressões, pega os pecados da época da sua iniquidade, do momento que você não conhecia Jesus, e ele joga esses pecados nas profundezas do mar. Eu já vi um pastor uma vez dizendo que Jesus, ele pega os nossos pecados e lança no fundo do mar. Mas tem crente que vai lá e quer pescar o pecado. Mas aí Jesus chega lá e coloca uma placa: é proibida a pesca. Tá? Glória a Deus. Está lá, não é para ninguém pescar, um ambiente que é proibida a pesca. Isaías 38, versículo 17, na parte C, diz que o Senhor joga para trás das suas costas os nossos pecados. Sai andando, ó. Joga para trás e não lembra mais. Colossenses 2,14, havendo ele riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenâncias, a qual de maneira nos era contrária, atirou do meio de nós e cravou-a na cruz. Então o nosso intento nessa tarde é aprender a perdoar dessa forma, tá? Desta forma. Não é falar assim: faz de conta que eu esqueci, né? Não vou mais falar com aquele irmão lá, deixa ele para lá e eu para cá no meu cantinho, né? Ele vive a vida dele, para mim não me aborrecer mais, eu nem falo mais com ele. Deixa para lá, vou esquecer. Não é esse esquecimento que Deus quer de nós. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Então, é o grande. Isso. Perdoar é uma decisão, é uma atitude de fé. Nós vemos muitos irmãos falando assim: eu aceitei Jesus, eu vou esperar receber o dom do amor. Porque perdão tá do lado do amor, né? Quem ora para receber o dom do amor? Os alunos já ficam espertos, né? Que não existe dom do amor. Na classificação dos dons na Bíblia não tem o dom do amor. Amar é uma determinação de Deus. Você não vai ficar esperando cair um dom na sua vida. Irmão, é mal, vai lá. Soca o outro. É porque eu não recebi o dom do amor ainda. Amar é determinação. O Senhor falou: amai uns aos outros. Da mesma forma que eu amei. O perdão é a mesma coisa, vocês têm que perdoar, ele está determinando, é uma determinação. A partir do momento que você fala: eu tenho que perdoar, eu tenho que decidir na minha vida, eu vou perdoar. Por quê? Alguns tópicos aqui que nós vamos estudar nessa palestra. Quem não perdoa não pode nem orar. E se orar, a oração não será ouvida, nem respondida. Quem não perdoa não pode trazer uma oferta no altar. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Quem não perdoa, adoece fisicamente. Isso é um dado importante da medicina. Quem não perdoa é entregue aos verdugos e flageladores da consciência. Nós vamos ver isso numa parábola que Jesus deixou. Então, irmãos, algumas coisas que nós queremos meditar aqui nessa tarde. Por que essa dificuldade para liberar o perdão? Por que essa barreira tão grande? Né? Porque muitas das vezes, nós mesmos criamos algumas situações que dificultam a nossa vida. Nós mesmos criamos alguns inimigos para a nossa vida que nem existe. Muitas das vezes nós vivemos uma vida ressentida. Ali está um versículo da Bíblia que eu amo muito, Lamentações de Jeremias, quando Jeremias foi lamentar a destruição de Jerusalém, veio esse versículo na mente dele: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas muitas das vezes nós gostamos de remoer o lixo. Sim ou não? A Bíblia está dizendo para você trazer coisas à sua memória que traz esperança, que te traz alegria, que te traz renascimento. Mas nós temos uma característica do homem que é o ressentimento. Ressentir é sentir duas vezes. Você sentiu a dor uma vez e fica sentindo todo dia aquela dor, todo dia aquela tristeza. Né? Aquela amargura dentro do coração. A amargura vem de amargo, amargar a vida. Aguarda aquela amargura. A amargura aprisiona o teu coração. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O perdão é como um sino, né? A mágoa, aliás, a mágoa é como um sino.
Enquanto você não para de puxar aquela cordinha, o sino não para de tocar. No momento que você para de puxar a cordinha, o sino vai parar de tocar. Mas não, toda noite que coloca a cabeça no travesseiro, fica pensando naquela pessoa, naquele mal que foi te feito, que foi realizado na sua vida. O perdão liberta. O coração amargurado faz com que nós percamos coisas especiais que Deus tem para a gente. Nós vamos ver isso aqui, eu coloquei o exemplo de Herodias. Herodias estava com muito ódio de João Batista, colocou João Batista na prisão, porque João Batista havia falado sobre o adultério dela. E a Bíblia diz que lá na dança, no baile, o rei fala para ele, olha, para a filha dela que dançou, né? Pede o que você quiser, você dançou muito bem, até metade do meu reino eu te darei. Seria a solução da vida dela, ela ficaria rica, milionária, metade do reino. Mas ela perdeu tudo aquilo. Eu quero no prato a cabeça de João Batista. Por causa da mágoa, por causa do rancor, por causa do ódio guardado no coração. Eu quero que seja feito justiça. Sentimento de justiça. Está aqui, ó. Por que muitas das vezes nós não perdoamos? Porque vem na nossa mente, mas isso é injustiça. Ele fez mal comigo e agora eu vou retribuir com o bem. Será que Deus é injusto? Será que Deus é injusto? Ele quer que eu perdoe uma pessoa que me fez essa coisa tão mal, me deixou, me caluniou. E aí nós pensamos, será que Deus é injusto? Pedro falou, eu sei em quem tenho crido. O nosso Deus é aquele que ama a justiça. Aleluia! Mas o nosso Deus, irmãos, Ele não nos perdoa porque nós merecemos o perdão. É da mesma forma que acontece com uma pessoa que precisa de perdão. Ela não merece isso, não merece a reconciliação e você vai e perdoa. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 10, que Ele nos perdoou quando nós ainda éramos inimigos. Nós vamos meditar hoje na parábola do filho pródigo, porque tem gente que ainda se vangloria, não, eu escolhi Jesus, não foi nada, foi Deus que te escolheu, você não tinha condições de escolher Ele. A Bíblia diz que Ele nos perdoou, Romanos 5, capítulo 8, e mesmo antes de estarmos preparados para pedir perdão. A gente não estava nem preparado para isso. Ele nos perdoou. Por quê? Porque Deus, Ele perdoa com base na sua misericórdia. E não porque nós mereçamos. Não porque nós merecemos. E o que acontece, irmãos? Muitas das vezes nós queremos ver a justiça. Mas a justiça cabe a Deus fazer. Eu estava meditando isso hoje de madrugada. Eu não consegui dormir. Eu fui deitar e fiquei pensando na vida de José. José viveu uma vida de perdão, a vida de José foi uma vida de perdão. E olha só, eu vou meditar aqui, ó, Gênesis capítulo 50, versículo 19. Quando o pai de José morre, os irmãos de José ficam tudo com medo. Agora ele vai retribuir o mal que nós fizemos para com ele. Nós vendemos ele, nós fizemos tudo aquilo com ele, agora ele vai retribuir. O nosso pai era o nosso guardião. Enquanto o nosso pai estava vivo, o nosso pai falou, olha, não retribua mal para os seus irmãos, mas agora ele vai retribuir. E quando os irmãos de José, eles fazem lá um motim, chega para José e fala, José, não faça mal com a gente. E José fala para eles, porventura estou eu no lugar de Deus? Quem vai retribuir o que vocês fizeram é Deus. Eu vou dar o melhor da terra do Egito para vocês. Aleluia. Eu vou sustentar a família de vocês. Eu vou sustentar os filhos de vocês. Enquanto nós estivermos vivos aqui, vocês serão sustentados por mim. Eu quero retribuir o bem com o mal que vocês fizeram. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Jesus, quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Lá na cruz, fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Estevão, na hora da morte, ele vê os céus abertos e a glória de Deus, e ele perdoa os seus algozes. Aleluia! Deixa que Deus faz a justiça na hora certa.
Ah, mas eu não vejo nada acontecendo, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós vemos Estevão lá na igreja primitiva, e nós vemos que hoje, irmãos, lá debaixo do trono de Deus, existem almas, e a alma de Estevão está lá. Senhor, julga o nosso sangue, porque martirizaram as nossas almas por amor da sua palavra. A justiça de Deus um dia vai ser feita. Aleluia! Eu não vim aqui pregar retribuição pelo pecado de ninguém, mas eu quero dizer que nenhum pecado fica impune diante de Deus. Quando Adão peca, Deus libera perdão para Adão, mas a consequência do pecado você vai ter que sofrer. Do suor do teu rosto ganharás o teu pão. A mulher terá dores de parto, aleluia. E daqui da semente da mulher brotará um varão que pisará na cabeça da serpente. Também é para quem erra, né? Não vai ficar errando, maltratando o seu irmão, achando que não vai acontecer nada, vai me perdoar. Deus tem a justiça no momento certo. Deixa que Deus faça. Amém? Eu coloquei um termo aqui, esquizofrenia gospel, que veio na minha mente. Quem já ouviu falar sobre esquizofrenia? Uma doença terrível. E tem crente que parece que quer ser esquizofrênico. O esquizofrênico, irmãos, que eu vou mudar. O que acontece? Muitas das vezes, nós mesmos criamos inimigos para a gente. Sim ou não? A Bíblia diz que os nossos inimigos serão os da nossa própria casa. Por quê? Porque quanto maior a proximidade, maior a possibilidade de atrito. Entendeu? Quanto maior a proximidade você tiver de uma pessoa, maior a possibilidade de atrito. Quanto maior o amor que você tem por uma pessoa, mais é fácil aquela pessoa te magoar. Você pode até ficar magoado com o professor aqui do CBDA, mas serão poucas vezes que você só vê eles no sábado, né? Ou eu só vou voltar daqui não sei quanto, o Senhor vai me trazer aqui de volta. Vocês podem ficar magoados comigo, mas quem está dentro da sua casa, que pode te magoar todos os dias? Mas o Senhor quer que você libere o perdão. Aleluia. Nós vamos aprender a liberar isso. Aleluia. E o tempo, irmãos, o tempo ele é um ajudante de Deus para fazer diminuir a dor, a intensidade da dor, né? Porque eu não vou dizer que perdoar é esquecer, mas quando você perdoa, você lembra que foi machucado, mas não te dói mais, entendeu? Você vai ver o ferimento, fica só a cicatriz, mas não sente mais a dor. Quando se libera o perdão, você vai lembrar, mas aquilo não te dói. Você pode até dar risada do que aconteceu, do acontecimento. Eu lembro que eu trabalhava com uma senhora e ela foi traída, sofreu uma traição no casamento. E isso já tinha se passado, ela tinha até netos. Ela se separou do esposo quando era jovem. E ela foi contar para mim, ela chorava, irmãos. Ela não conseguia parar de chorar. Porque ela contava a traição para mim, aquilo doía dentro dela. Ela ainda não tinha conseguido liberar o perdão para aquela pessoa. E ela contava com dor. Você via que havia dor, por causa que não havia perdão, era mágoa. E para que fica com essa mágoa? Te corroendo aí a vida toda. Né? Vamos liberar esse perdão em nome de Jesus. O que é esquizofrenia gospel? O esquizofrênico, a esquizofrenia é uma doença que a pessoa tem delírios, alucinações, ela tem mania de perseguição. Ela vai dormir e ouve que alguém quer matar ela está andando na rua, alguém que está atrás dela, ela pensa que vai pegar ela, que vai matar, que vai fazer alguma coisa. Tem crente que é assim, todo mundo é inimigo dele, o patrão é inimigo, a família é inimigo, a esposa que não é crente é inimigo, o esposo porque não aceita muitas atitudes é um inimigo também. E o diabo está fazendo reunião no inferno o tempo inteiro para acabar com a vida dele. Quem já ouviu isso? Eu acho engraçado esse termo, o diabo fazendo reunião no inferno. E você pensa lá o diabo com o notebook aberto, com o trono, com todos os demônios sentados numa mesona, fazendo uma reunião ali. Será que é assim, irmãos? A Bíblia diz que o inferno é lugar de tormento, o diabo não quer ir para lá. Quando Jesus foi expulsar o demônio do endemoniado, ele falou, olha, não nos mande para o abismo.
O inferno não é lugar de fazer reunião. O inferno é lugar de tormento, onde as pessoas estão esperando o julgamento, trono branco. Aleluia. Então, o que o esquizofrênico, ele... Até no hino, irmãos, eu acredito que isso seja muito por causa de hinos que cantamos na igreja, sem perceber. Entendeu? Porque esses dias eu fiquei até meio decepcionada. Eu cheguei num congresso de jovens, a igreja cheia, e de repente o irmão pega lá, eu amo a história de José. Olha, me desculpe Davi, que foi o grande homem do Antigo Testamento, mas José, irmãos, ele é um tipo de Cristo. A história dele é linda, é maravilhosa. E o irmão me chegou no congresso e começou a cantar esse hino. E o que eu acho interessante é que a igreja, não sei se é o ritmo, a igreja começa toda a bater palma e canta junto. E vai embalada naquele hino que não é uma glorificação a Deus. Eu não sei o hino direito, mas é mais ou menos assim. Pegaram minha túnica, disseram que eu morri. Mas olha eu aqui, quem já viu? Olha eu aqui, foi para a vergonha deles que o Senhor me trouxe aqui. Vão ter que me aturar, vão ter que me engolir. Jesus, que é isso? O José, vão ter que me aturar, vão ter que me engolir. Olha o que fizeram com a história de José, um homem excepcional da Bíblia. Ele teve que perdoar 10 irmãos, imagina 10 irmãos. Quando você tem um irmão que te ofende, é difícil. Imagina perdoar 10. Ele olhou para Naftali e falou, Naftali, a gente brincava tanto, Naftali, me ajuda. Zebulon, Dan, Judá, meu irmão mais velho, porque a obrigação deles era proteger José, porque José era o irmão caçula. A obrigação deles era proteger a José. E eles vendem a José para os ismaelitas. Pega o José, teve que perdoar aquela esposa maledita lá de Potifar, porque ele poderia ter entregue também a mulher de Potifar, ele não entregou. Depois ele teve que perdoar o carcereiro que esqueceu dele na prisão. O homem esqueceu dele, irmãos. Olha, lembra-te de mim quando chegares lá no trono do rei. O homem esqueceu. Agora me pega a história de José e faz um hino desse, dizendo que vocês vão ter que me aturar. Porque o que acontece? O hino diz assim, foi para a vergonha deles que o Senhor me trouxe aqui. Aí quando eu cheguei em casa, eu comecei a meditar na história de José, e José chega para os irmãos dele, quando ele se faz conhecido, quando os irmãos dele chegam para comprar comida, ele se faz conhecido ali, olha, eu sou José, os irmãos que vocês venderam para o Egito. Foi como se abrisse o chão para aqueles homens, né? Eles queriam entrar dentro de um buraco, eles ficaram envergonhados. E José fala para eles, não foi vergonha não, foi para a salvação da gente que vocês fizeram isso comigo. Vocês fizeram, vocês foram usados por Deus para me trazer aqui. Aleluia. Porque se não fosse vocês, a nossa família já estava morta pelos 7 anos de fome. Foi Deus que mandou vocês fazer isso comigo. Não fique envergonhado não, foi para a salvação da gente que vocês fizeram isso. Agora, irmãos, fazem hinos dessa forma. Eu quero falar para os pastores. Aqui tem pastores, eu creio, eu não sou nenhuma líder de pastor, mas eu quero falar um negócio do meu coração. O pastor, ele é responsável pela comida que as ovelhas comem na igreja. O pastor não pode deixar, irmãos, porque se eu fosse pastora naquele dia, eu ia falar, irmão, para de cantar esse hino. Não fala na frente, lá no altar, porque é feio, né? Mas depois chama a pessoa lá dentro, a dirigente de coral, a dirigente de mocidade. Irmão, não canta mais esse hino aqui não. Eu estou na plateia, vocês vão ter que estar na plateia, eu vou estar no palco, vocês vão ter que me aplaudir, vocês que acabaram comigo. Agora eu estou na vitória, vocês estão debaixo dos meus pés. Irmãos, o único inimigo do cristão é o diabo. O que a Bíblia diz? Porque as armas das nossas milícias são espirituais para combater as potestades do mal. Paulo falou para a igreja, olha irmãos, estáis firmes, e tendo firmes, cingidos os vossos
nossos lombos com a verdade, porque a nossa batalha não é contra a carne, e não é contra o sangue, não é contra o nosso irmão, não é contra a nossa família, a nossa batalha é contra os principados, as potestades da maldade, nos lugares celestiais. Efésios, aleluia! Efésios, está lá as armaduras celestiais, para você lutar contra o diabo. A nossa luta é contra o diabo. Esse negócio de inimigo dentro da igreja, irmão, é muito feio. Dentro da igreja nós somos uma família, a unidade da família cristã. Pode até alguém te considerar inimigo na rua. Ah, está lá o meu inimigo, ele quer acabar comigo. Mas você não pode considerar a pessoa como seu inimigo, ele tem que ser seu amigo. Quando chegou no Novo Testamento, Jesus falou para os discípulos: olha, considerai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos caluniam, pelos que vos perseguem, pelos que vos odeiam. Glórias a Deus. Quem entendeu, diga glórias a Deus. Quem é o inimigo do cristão? É o diabo, ele já está derrotado em nome de Jesus. Irmãos, eu quero falar só uma coisinha aqui. O que são doenças psicossomáticas? Hoje está muito na moda isso. E foi feita uma pesquisa no Canadá, que 85% das enfermidades que assolam as pessoas são de cunho emocional. São o quê? A pessoa tem mágoas guardadas, ressentimentos, muito estresse. Se você vivesse... Porque, irmãos, entenda comigo uma coisa. O homem não foi feito para morar aqui nessa terra. Deus fez o homem para morar no Éden, no paraíso. E o que acontece? As coisas que vão acontecer, os espinhos, os cardos, depois do pecado, isso vai assolando o nosso corpo, a nossa alma. Então, o nosso organismo. Existe uma má sintonia do cérebro. A pessoa vai lá, guarda muito rancor, guarda muita mágoa, e aquilo vai causando uma deficiência nos próprios órgãos dela interno. Então a pessoa vai ter lá um derrame. Acho que todo mundo aqui sabe que a pressão alta, muitas das vezes a pessoa toma remédio de pressão, toma remédio para o coração e não melhora. E quando o médico vai ver, o que é? Ansiedade, são problemas familiares, é filho nas drogas, é o marido bêbado, é pessoas que espancam o outro dentro de casa. Aí o que o médico vai dar? Um ansiolítico. O que é um ansiolítico? Um diazepam da vida, um Rivotril. Aí a pessoa vai dormir à noite, vai ficar menos ansiosa, vai cair aquela quantidade de hormônios que ela tem ali no corpo e vai regularizar a pressão. Só o remédio de pressão não adianta. Então, o que acontece é isso, porque o que acontece também muitas vezes na nossa vida, irmãos? A gente gera muitas expectativas, sim ou não? Quem tem muitos sonhos, começa a sonhar, que nem um conto de fadas, né? A gente às vezes espera das pessoas algo que elas nunca nos prometeram que fariam. A pessoa nunca te prometeu que ia ser daquela forma. A mãe tem lá uma menininha fofinha, lindinha, fala: minha filhinha vai ser uma médica, né? Vai casar, vai me dar netos, vai ser uma missionária na igreja. A mãe espera isso, é expectativa. E toda expectativa não correspondida gera uma frustração. A pessoa se frustra. Toda expectativa não correspondida gera frustração. Aí está lá a mocinha, lindinha, vai crescendo. A mãe espera que ela vai ser médica. Com 14 anos, a menininha engravida de um vagabundo, desculpa da palavra, deixa o filho para você criar. Eu tô sendo muito drástica. Isso acontece ou não? O rapazinho lindo que você criou, com tanto carinho, tantas noites acordada, chorando, cuidando. Que carinho de mãe é uma coisa toda especial. Daqui a pouco o rapazinho vira para o mundo das drogas. O esposo que te prometeu, você casou achando que ele ia te fazer uma Cinderela, né? Uma princesa. Daqui a pouco o camarada não quer trabalhar, te abandona lá sozinha, você pensa que ele está lá na igreja, ele está gritando: "Ei, Corinthians!" Sim ou não?
Aí, irmãos, o que acontece? Frustrações. E chega uma determinada fase da vida que é muita gente para você perdoar. É muita gente, é muita mágoa. Se você não for liberando perdão dioturnamente, sequencialmente, errou, eu vou perdoar, eu vou amar esse meu filho, eu vou amar essa minha filha. Vamos meditar lá que a gente vai ver como é que Jesus perdoou e nós vamos conseguir fazer isso. Quem crê, diga glória a Deus. A psicossomática da Bíblia. Você que está com doença aí, eu descobri, depois que aconteceu algo drástico na família, é que o irmão foi descobrir o câncer. Quem já ouviu assim? Muitas vezes eu já ouvi isso. Depois que a pessoa estava com câncer lá, o câncer estava quietinho lá, muitos anos. Depois que descobrem alguma coisa, alguma mágoa, alguma coisa que te faz doer o coração, aí o que acontece? Descobre um câncer, descobre uma doença interna, fica doente, passa o resto da vida doente. Mas Provérbios capítulo 15, versículo 13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Provérbios 14, 30: o coração com saúde é vida para a carne, mas a inveja é podridão dos ossos. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então, o que os médicos descobriram agora, a Bíblia já falava muito antigamente. Sim ou não? As doenças, as coisas que nós vimos que abate o nosso organismo, abate o nosso sentimento, vai nos causar doenças, dificuldades. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus? Vamos lá. Vamos aprender com Jesus, sim ou não? Agora nós vamos aprender com Jesus, agora fica mais fácil. Você vai falar, mas estava tão difícil para perdoar. Vai ficar fácil. O que Jesus falou? Aprendei de mim. Aqui nós estamos, perdoando segundo os preceitos divinos. Nós queremos aprender a perdoar como Jesus perdoou. Aprendei de mim, ele falou para os seus discípulos. A palavra cristão, irmão, significa ser seguidor de Cristo. Se você é um seguidor de Cristo, você deve ser como Ele, seguir as suas pisadas. Paulo falou 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Discípulo. Como é que se conhece o discípulo do Senhor? Capítulo 13, 35 de João. E conhecerão que vós sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Essa pregação, irmãos, é contra a temática do mundo, né? O mundo hoje não prega isso. O mundo hoje prega olho por olho, dente por dente, não tem nada de amor. Aí como que vão reconhecer que você é servo de Deus? Como que vão reconhecer que você é um discípulo do Senhor? Se você amar uns aos outros. Se você amar o seu irmão. Deus, Ele é santo. Quando a gente lê Isaías capítulo 6, versículo 3, ali existe uma revelação tremenda da santidade de Deus. E não só da santidade, mas da perfeição de Deus. Quando os querubins, eles demonstram a santidade de Deus, dizendo Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. Eles revelam que a Trindade é santa. E Deus, irmãos, Ele não tem participação com o pecado. Só que Deus, Ele tem uma coisa especial que o homem não tem. Ele consegue odiar o pecado, mas amar o pecador. A gente não consegue. Se a pessoa pecou contra a gente, se a pessoa errou contra a gente, para perdoar, a gente tem que perdoar, mas vai nos causar uma dor no coração perdoar. Porque mesmo que seja uma pessoa dentro da sua casa, errou contra você, aquilo te dói em perdoar. Te dói. Em Deus não. Jesus não. Ele estava na cruz, ali ele oferecia o perdão para os seus algozes. Ele continuava amando aquelas pessoas que lhe feriam. Aleluia. E Deus quer nos dar isso. Deus quer nos dar essa sensação. Aleluia.
essa perfeição de perdoar como Deus perdoou. Quem quer receber isso aqui nessa tarde, diga glórias a Deus. Uma coisa interessante que nós vamos ver aqui. O perdão é uma coisa condicional, irmãos. Não existe mais nada condicional na Bíblia, sabia? A salvação, ela é de graça. Jesus falou, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É se quiser. Não está obrigando a ninguém a seguir a Ele. Se você quiser, siga-me. Mas se você quiser ser servo do Senhor, tem que perdoar. Por que o perdão é condicional? Porque se nós não, existe uma condição para o perdão. Se nós não perdoarmos os nossos irmãos, Deus também não nos perdoa. Então ele falou aqui a parábola do credor incompassivo. Existia um homem, um rei, esse rei é Deus, e ele quer fazer uma prestação de contas com as pessoas do seu reino. Ele emprestava dinheiro para as pessoas, ele fazia muitas coisas para os seus servos, e ali ele vai fazer uma prestação de conta com todo mundo que lhe devia. E ele chama lá, trouxeram lá o primeiro homem que lhe devia. Esse homem, irmãos, devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. O presbítero Manuel, depois vocês conversam com ele, ele me explicou isso na hora, quando eu fazia aula, né, com ele, é o preço da salvação. Por que é o preço da salvação? Porque é uma dívida impagável. Ele não tinha como pagar 10.000 talentos. Nós fizemos uma continha aqui, ó, dá exatamente 350 mil quilos de prata. Um talento correspondia a 6.000 denários, só para comparar com a dívida do conservo. E um denário era o salário de um trabalhador por um dia de trabalho. Assim, a dívida era de 60 milhões de denários. O que correspondia naquela época, esse homem, irmãos, para pagar essa dívida, ele teria que trabalhar 164 mil anos. Ele nem viveria, né? Se ele vivesse 164 anos, estava bom. Mas 164 mil anos. É por isso que o dono, o Senhor, ele fala, olha, vamos prender todo mundo. Não dá para ele pagar, coloca ele na prisão, a família dele, os familiares dele, deixa lá, morrer a míngua lá, porque não vai pagar essa dívida. E aí o que acontece? Ele começa a chorar, não, eu te pagarei, me perdoa, porque eu vou te pagar. E aí a Bíblia diz que o Senhor, com grande compaixão, movido de íntima compaixão, vocês não vão esquecer essa palavra mais hoje, íntima compaixão. O que há no coração de Deus? Íntima compaixão. Está em todas as parábolas dele. Aquele homem, movido de íntima compaixão, perdoa esse servo que tinha uma dívida absurda, que lembra o preço da salvação. Por que o preço da salvação? Porque o preço da salvação nós nunca poderíamos pagar. Nem que você trabalhasse para Jesus até o dia da sua morte, nem que você trabalhasse muito mais do que Paulo trabalhou na Bíblia, você não poderia pagar. É preço de sangue, é preço de cruz. Aleluia. O homem perdoa, ele sai livre, irmãos, andando pela rua. Que coisa tremenda! A liberdade que há em Cristo Jesus. Aquele homem sai livre andando, e quando ele chega no meio da rua, ele encontra um conservo dele, um homem que prestava serviço para ele, e esse homem devia para ele 100 denários. 100 denários correspondia na época um pouco mais do que 3 meses de trabalho. Se ele falasse para ele, ó, trabalha 3 meses aí que você vai conseguir pagar a dívida, você vai trabalhar 3 meses de graça, você vai trabalhar 3 meses, eu não vou te dar salário, você paga a dívida. Mas a Bíblia diz que não, ele sufocava o homem, ó. Sufocava. Tem muitas pessoas sufocadas, muitas das vezes dentro da nossa casa, querendo falar com o próprio pai, irmãos, querendo falar com a própria mãe, com o próprio irmão, está sufocada, não consegue viver dentro do próprio lar, dentro da própria igreja. E o crente está ali esperando para dar o troco, né?
esperando. Aquele homem sufocava o outro pelo colarinho. Não, você vai ter que me pagar. Oh Deus, tremendo. Vai ter que me pagar. E muitos ficam ali esperando. Não, no dia que eu for pastor, ele vai ver o que ele fez comigo. No dia que eu subir aqui na igreja, um degrau, eu vou recompensar o banco que ele me pôs há 10 anos atrás. E fica com ressentimento e guarda aquele negócio de 10 anos atrás. Né? Meu Deus. Pessoas que conseguem guardar coisa muito antiga, né, irmãos? Eu vou ter que falar isso aqui, que eu estou vendo na minha cabeça agora, é porque Deus me fez lembrar. Recentemente uma pessoa voltou para a igreja. E aí eu cheguei para uma irmã e comecei a conversar com ela e falei, nossa, que bênção, né? Fulano de tal voltou. Aí ela falou, né? Mas quando saiu da igreja, distribuiu cartinha difamando a igreja. Eu falei, mas a senhora lembra disso? Tem mais de 10 anos. Desculpa, a pessoa ainda lembra. Não, mas eu tenho a cartinha aqui guardada. Meu Deus, conseguiu guardar a cartinha ali para lembrar o que aquela pessoa fez de mal. E a pessoa já voltou e não consegue ainda liberar o perdão, não. Porque há 10 anos, há 15 anos, há 40 anos atrás, me fez um mal. E aquele mal está guardado e consegue contar nos mínimos detalhes. Está guardado e ali. E a Bíblia diz que foram lá e contaram para o rei. Olha, aquele homem está lá, está sufocando o outro, que devia para ele 100 denários. O que vai fazer? E a Bíblia diz que o Senhor manda chamar aquele homem, joga ele na prisão. Ele vai ser entregue aos verdugos e flageladores. Os verdugos eram soldados que flagelavam as pessoas. Flageladores da consciência. A pessoa fica a vida inteira, não consegue liberar o perdão, não consegue se libertar e vive sofrendo a mágoa o resto da vida. Aleluia! Quem entendeu, irmãos? O que Jesus está dizendo nessa palavra? Se eu perdoei toda a sua dívida que você cometeu contra mim, com todo o pecado que você cometeu, ainda no momento do nascimento, nós já nascemos com pecado herdado de Adão. E Deus apaga, Ele rasgou a cédula que era contra nós. Era como se tivesse uma nota promissória. Todas as dívidas estavam lá. Ele rasgou aquela cédula, apagou. E agora nós não queremos perdoar uma mágoa que o irmãozinho faz com a gente. Glórias a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Está aqui embaixo, a oração modelo, a oração que Jesus fez, Ele falou, se vós não perdoardes, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Foi isso que Jesus falou, sim ou não? Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Eu já estou terminando, eu estou muito atrasada? Não. Glórias a Deus. Aqui nós vamos ver uma outra parte da Bíblia, irmãos. Quando Deus perdoa, quando Deus libera o perdão, é uma coisa muito linda. E Ele ensina isso para a gente. Da mesma forma que eu perdoo as vossas ofensas, assim perdoai o vosso devedor também, o vosso inimigo. Se é que você tem muito inimigo. Quem vai sair daqui acreditando que o inimigo que você tem é Satanás? Tem mais ninguém querendo te perseguir, viu, irmão? Acaba com esse hino aí que vão ter que te engolir. Ninguém tem que te engolir coisa nenhuma. Todo mundo vai te amar em nome de Jesus. Glórias a Deus. O ofendido perdoando o ofensor. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta, olha aquele texto que a gente leu no começo. Se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. A Bíblia está dizendo que não pode nem ofertar se tiver com mágoa. E o que a Bíblia está dizendo mais ainda aqui? Muitas das vezes não é você que está magoado, é o irmão. Ou muitas das vezes o irmão já até esqueceu e é você que está com mágoa dele. Então aqui nós estamos aprendendo que o ofendido perdoando o seu ofensor, tá? Nós vamos ver isso bem clarinho aqui, ó, no pecado de Adão.
No pecado de Adão, em Gênesis capítulo 3, versículo 9, o que acontece? Adão peca contra Deus, Eva peca contra Deus, o casal vai se esconder. O que geralmente as pessoas fazem? Peca. E quando nós pecamos, nós temos que fazer o quê? Se arrepender. A Bíblia diz, arrepende do teu pecado para que alcances misericórdia. Quando o homem peca, ele se esconde de Deus. E Adão vai se esconder. Quando Deus começa a gritar no jardim, Adão! Se Adão estivesse saindo correndo, irmãos, e gritasse, Senhor, me perdoa, eu errei. Ou se ele tivesse, na hora que ele reconheceu o pecado e viu que estava nu, ele estivesse corrido e pedido, Senhor, me ajuda, me perdoa. Mas geralmente não é assim. O homem peca e se esconde de Deus. O homem erra e se esconde de Deus. E ali nós vamos ver que Deus que foi ofendido, Adão foi o ofensor. Mas é Deus que chega para se redimir com Adão. Para perdoar Adão, para oferecer o perdão para aquele que lhe ofendeu. Deus chegando para perdoar o seu ofensor. Sim ou não? Ali Deus faz umas vestes, cobre Adão e perdoa o seu pecado. Na parábola do filho pródigo acontece a mesma coisa. Aí você vai achar, o filho pródigo se arrependeu e voltou. Voltou não. Se arrependeu nada, coisa nenhuma. Leia bem o texto. É interpretação de texto. O que acontece com o filho pródigo é a mesma coisa que acontece com a gente. Põe um irmão para entrevistar todo mundo aqui que está na igreja. Por que você veio para Jesus? Por que você entrou numa igreja de crente, né? Aí eu vou lá na lei de crente. Será que a gente foi lá na igreja e falou, eu sou muito pecador, eu preciso de perdão, Senhor, me perdoa? Eu fui porque eu fiquei paralítico. Eu fui porque estava com câncer. Eu fui porque meu filho estava nas drogas. Eu fui porque a vizinha insistiu demais. Ela era muito chata. Me falava todo dia que eu tinha que ir para a igreja. Aí eu fui. O que acontece com o filho pródigo, irmãos? O filho pródigo, ele peca contra o pai dele, que era Deus. Nessa parábola. Ele peca. E ele sai, ele gasta todo o dinheiro, não há arrependimento, ele vai e gasta na farra. Mas o que acontece? Tem fome na cidade que ele está. E quando ele cai em si, ele conseguiu um trabalho lá para cuidar de porcos, mas nem a comida do porco ninguém dava para ele. Ele não comeu comida de porco. Nem a comida dos porcos o dono não deixava ele comer, ó. Você vai cuidar dos porcos, mas não pode comer da lavagem não, tá? A lavagem é dos porcos, você vai ficar com fome. E quando ele viu o que ele estava passando, ele pensou, opa, eu estou aqui nessa situação. Meu pai é rico, tem um monte de empregado, eu estou precisando de emprego, eu vou lá pedir um emprego para ele. Ele foi pensando em alimentar a sua fome. Ele não foi porque ele queria pedir perdão para o pai. Ele foi porque ele sabia que se ele chegasse lá, naquela situação, o pai ia dar um emprego para ele. Ele ia ficar trabalhando, pelo menos ali, ele ia comer, ele ia ter o que vestir. Quem entendeu? Mas o amor do pai é tão grande, aleluia, que o pai vendo o filho vir na estrada. A Bíblia diz que todos os dias ele se colocava à porta da casa, à porta da estrada que o filho tinha ido embora. Ele se colocava ali e ficava olhando para ver se o filho ia voltar. A Bíblia diz que quando o pai viu ao longe o seu filho, ele correu para abraçar. E o filho chegou e disse, pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Irmãos, quando ele ia abrir a boca dele para pedir um emprego, não deu tempo. Você já leu no texto? Não deu tempo dele pedir emprego. O pai abraça aquele filho. O pai, movido de íntima compaixão, ele abraça o filho e fala, vamos dar uma festa, porque o meu filho estava morto e reviveu. O meu filho estava perdido e foi achado. Xarai, candalabassuri, candalabanaia. Xarabanabasuri, clamanai. Que amor tremendo é desse do nosso Deus. Foi o pai que foi ofendido. Ele poderia dizer, se ele não chorar, se ele não se humilhar, se ele não se ajoelhar nos meus pés, eu não vou perdoar ele.
Mas não foi assim que aconteceu, irmãos. Imagina só a mente daquele rapaz. Ele vem do pai de longe. É ele que teria que sair correndo e abraçar aquele pai, chorar e se ajoelhar e falar: pai, me perdoa o que eu fiz. Mas ele foi pedir um emprego para o pai. Igual a gente. É o homem, é desta forma, irmãos. Quantas pessoas que vão para o mundo deixam Jesus. E ele volta porque não aguenta mais viver tanta miserabilidade do mundo. Aí volta para pedir um emprego. Fala: ô Jesus, me ajuda aí. Sim ou não, irmãos? Mas graças a Deus nós servimos um Deus de amor, um Deus de compaixão. Ele nos perdoa. Araxaracandalabaia. Arabassuriandalabanahas. Quanto tempo faz que você está esperando esse irmão vir te pedir perdão? Quanto tempo faz que você está esperando essa pessoa vir te pedir perdão? E às vezes, ela nem quer te pedir mais, porque ela já até esqueceu. Porque tem um ditado que diz: quem bate, como é que é? Quem bate esquece, né? Quem apanha que não esquece. Às vezes a pessoa não tem mais nada contra você. Ela chegou para você, te falou um monte de coisa, desabafou e ela te ama. Ela não tem mais nem nada contra você e você está aí guardando o rancor dela. Ela já esqueceu o que aconteceu. Vai lá, fala para ela: aquilo que você fez comigo, eu não esqueci. Até hoje está guardado no meu coração e eu não quero carregar mágoa para o céu, porque no céu não entra. Aleluia! Irmão, Deus nunca demonstrou raiva de Judas. Você vê que até Judas, eu já ouvi muita pregação condenando Judas. Existe o sábado de aleluia que as crianças fazem o boneco, pendura lá e mete pedra no Judas, né? Isso é o coração do ser humano, é o mundo, é assim, quer matar o Judas. Mas nós vemos uma coisa tão linda em Jesus, que até Judas, a Bíblia diz que ele era o filho da perdição. Ele já havia se perdido, mas Deus queria salvar a alma de Judas. Você sabia disso? Quando os soldados vão entregar Judas, aliás, quando Judas vai fazer que os soldados venham reconhecer quem é Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava lá, e Judas vem com os soldados e fala: aquele que eu beijar, esse é o filho, esse é o homem, pode pegar ele. E a Bíblia diz que quando Judas chega nesse momento, Jesus fala para ele: o que viestes fazer, amigo? Será que foi ironia de Jesus chamar Judas de amigo? Não, foi amor que ele tinha. É o amor que ele tinha por Judas. Ele estava dizendo: eu sou teu amigo. Se arrepende do que você está fazendo, porque eu amo a tua alma. Eu quero salvar você, aleluia, do inferno. Eu te amo. Judas, arrependa-se. Jesus chama Judas de amigo. Em João 13, 26, a Bíblia diz que os discípulos estavam assentados na mesa. E os discípulos estavam querendo saber: será quem vai ser o traidor? Quem vai ser? Pergunta para o mestre, quem vai ser o traidor? E ali Jesus falou: aquele que eu der o bocado molhado na boca dele, esse vai me trair. E sabe o que significa o bocado molhado? Ele era dado para a pessoa mais importante da mesa. Esse gesto de Jesus, ele queria dizer: eu estou mostrando para você que eu te amo. Você é importante para mim. Mesmo você me traindo, você é importante para mim. Eu vou morrer por você também. Eu quero salvar a sua alma. Aleluia, que coisa tremenda, irmãos. Ele está sendo ofendido e ele está perdoando o seu ofensor. Vamos lá acabar, só temos 10 minutos. Perdoando por fé. Se teu irmão pecar contra você, repreenda-o. E se ele arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti, 7 vezes no dia. E 7 vezes vier contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: Senhor, acrescenta-nos a fé, porque pelo amor de Deus, né? 7 vezes no dia o homem chega pedindo perdão. Acrescenta a fé da gente para a gente poder fazer isso, né, Senhor? E o que Jesus disse? Se tiveres fé como
um grão de mostarda. Essa é a parábola do grão de mostarda, Lucas 17, do 3 ao 6. Lucas 17, do 3 ao 6. Aqui tem mais um erro aí, que a gente não lê, às vezes presta atenção no texto. O que a Bíblia está dizendo? Se tivesseis fé, como um grão de mostarda, dirias a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O que o Senhor está dizendo para os discípulos? Eles estão pedindo, Senhor, acrescenta-nos a fé. E nós vemos muito essa interpretação, eu já preguei isso, porque a gente tem mania de ouvir as pessoas falando e repetir. Né? Você não sabe nem se está certo ou se está errado. Fala, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai conseguir o milagre de Jesus. Quem já ouviu isso? Quem já pregou assim? Levanta a mão comigo. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, onde que está escrito na Bíblia tamanho? A Bíblia NVI errou na hora que ela foi traduzir, ela escreveu tamanho, mas está errada a tradução do hebraico aí, do grego, aliás. Se tivesses fé como um grão de mostarda, você vai pedir uma moreira, sai daqui, planta-te lá, e vai acontecer. Aí quando você vai analisar o grão de mostarda, é a menor semente que tem. Quem já pegou num grão de mostarda? É muito pequenininha. Mas o que acontece com ela? Quando você planta, quando você semeia, ela vai dar a maior das hortaliças. A maior. O que é hortaliça? Essas coisas, esses temperinhos que a gente coloca na comida, né? O coentro. E ali, olha o tamanho olha o tamanho da mostarda ali, o rapaz escolhendo ali na foto de baixo. Ela vai dar uma hortaliça muito grande. E o que Jesus está dizendo com isso? Se você semear a sua fé, porque o próprio Jesus havia condenado os discípulos por terem fé pequena. Deus não gosta de fé pequena, Ele quer fé grande, né? Nunca vi em Israel uma fé tão grande como desse centurião, não foi isso que Ele falou? E aí o que acontece? Se você semear, irmãos, quanto mais você pratica o perdão, quanto mais você perdoa, mais força você vai ter para perdoar. Quanto mais você semeia essa semente chamada mostarda, maior vai ser o grão, maior vai ser a colheita. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Quanto mais você perdoar, mais você vai conseguir, com mais facilidade vai conseguir perdoar. Entendeu? Aquele que aborrece ao seu irmão é um homicida e não tem parte no reino de Deus. A Bíblia diz, a gente fala, mas Jesus chamou Pedro de Satanás, não? Jesus queria ir para a cruz, falou, eu vou ter que padecer na cruz, e Pedro, não, Senhor, não vai, a gente não vai deixar, a gente vai te segurar. E Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Mas Pedro fica, porque Pedro é importante. Aleluia. Tem gente mandando Pedro embora e ficando com o diabo. Põe o cristão para fora da igreja e fica com o diabo. Mas nós temos que ficar com Jesus e com o irmão também, que nos magoou. Vamos terminar, irmãos. Eu terminei essa palestra 5 anos atrás com essa foto. E eu acho que não tinha outro jeito para terminar. Eu vou falar do mesmo jeito. Porque de tudo que nós falamos aqui, perdoar como os preceitos divinos, perdoar através daquilo que Deus nos ensinou, não existe maior exemplo do que a cruz. Não existe. 1 João, capítulo 3, versículo 15 ao 17. Qualquer que aborrece ao seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conheceremos a caridade nisso. O que é caridade? A prática do amor. Conheceremos a caridade nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Eu vou dizer para os irmãos, por que aquele ladrão na cruz, ele reconheceu que aquele homem que estava ali era Jesus? Porque a Bíblia diz que os dois estavam blasfemando de Cristo, não era só um, não era só o da esquerda. Em Lucas você vai ver que os dois estavam blasfemando dele. Mas a mensagem da cruz, ela é tão forte, irmãos, que ela pode penetrar a alma do homem, aleluia. Ali estava o Filho de Deus sendo pregado pelo meu e pelo teu pecado. Aleluia, eu quero que você medite nesta hora, nessa cruz do meio.
A Bíblia diz que depois de 39 chicotadas, Jesus foi chicoteado. Depois de ser condenado, a primeira coisa que aconteceu foram os açoites. 39 chicotadas, com um chicote que tinha o nome de azorrague. Nesse chicote tinham 6 tiras. Nas pontas dessas tiras eram amarradas ossinhos de cabra e pedras de chumbo. Os ossinhos de cabra, eles faziam rasgar a pele do mestre. E o chumbo, ele penetrava dentro da ferida. Jesus, ele caminha 6 quilômetros, levando o braço horizontal da cruz. A parte horizontal. A parte vertical, a estaca vertical já ficava afundada lá no Calvário. Ele só levava a parte horizontal. A parte horizontal pesava 50 quilos. Imagina 50 quilos em cima das feridas nas costas. A maioria das feridas era nas costas, porque os braços ficavam pendurados e amarrados numa madeira. Jesus, ele vai caminhar 6 quilômetros por causa do meu e do seu pecado. A Bíblia diz que ele sofre ali a dor física. E além da dor física, ele sofre a dor moral. Da mesma forma que José, ele foi abandonado por 11 dos seus discípulos. Só estava do lado da cruz João, o discípulo amado. Da mesma forma de José, ele foi abandonado. Ele ouve a dor do abandono do pai. Pai, por que me desamparastes? Aleluia. E naquela cruz, irmãos, começaram a pregar Jesus. Houve também a coroação. Um capacete feito de espinho, mais duro do que a acácia. Os espinhos tinham mais ou menos 7 centímetros de profundidade. Eu imagino que não dava para enxergar o rosto de Jesus, porque o couro cabeludo da gente sangra demais. Aqueles espinhos rasgaram o seu couro cabeludo, a sua cabeça, e o sangue vertia por todo o seu corpo. Meu Deus do céu, que dor terrível. Ele sofre a dor do abandono, a dor moral, a dor física naquele momento. Ele começa a ser insultado, as pessoas começam a criticá-lo, e estava ali do lado dele um homem que começou a criticar, 2 homens crucificados junto dele, mas aqueles homens eram pecadores, aqueles homens tinham cometido atrocidades, estavam morrendo da mesma forma que Cristo, sem ter nenhum pecado. A Bíblia diz que não tinha pecado nele, aleluia. A mulher de Pilatos falou: Pilatos, sai fora do sangue desse justo, porque esta noite eu tive um sonho, e eu sofri demais por causa desse homem, porque esse homem é justo. Ele estava ali naquela cruz, não havia pecado nele, ele era santo, era o Filho de Deus, deixou a sua glória para morrer por mim e por ti. Arai, candalabashura, candalamanaia. Ei, castute, candalabassúria. Meu Deus. E aqueles 2 homens, uma à direita e uma à esquerda, um começava a blasfemar, os 2 começaram a blasfemar. Mas o homem da direita observou melhor a atitude de Jesus, e de repente ele viu Jesus se levantando, fazendo um esforço físico, porque alguns médicos dizem que ele estava sofrendo a morte por asfixia, porque aquela dor, aquele sofrimento foi tão grande, que ele suou gotas como que de sangue, já antes do Calvário, lá no monte. E aquele sangue, irmãos, aquele esforço que ele estava fazendo, fez com que Jesus tivesse um derrame pleural. Quem já ouviu dizer sobre derrame pleural? Quem já teve? Quem já teve? Eu já tive. Eu tirei 1 litro de água do pulmão. Você respira assim, ó, porque você não tem força para respirar. O pulmão fica cheio de água. O João, que estava lá na hora da crucificação, a Bíblia diz que João descreve no seu livro, quando o soldado colocou a lança no lado de Jesus, saiu sangue e a água dos pulmões, encharcado por causa do derrame pleural, por causa do sofrimento que ele teve. A Bíblia diz que aquele homem estava morrendo por asfixia, mas ele faz um esforço na cruz para levantar a sua cabeça, e aquele ladrão ali olhando para Jesus, ele começou a imaginar: eu acho que ele vai xingar todo mundo aqui agora, talvez Jesus vai falar algumas palavras, blasfemar, acabar com esse povo, mas a Bíblia diz que Jesus levanta o rosto, olha para o céu e diz: Pai,
Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Arai xarabasto de candalamanaia. Esse é o nosso Deus. Perdoa-lhes, Pai. Jesus libera o perdão em meio a tanto sofrimento, igreja. Perdoa esse povo. Quando aquele ladrão olhou, Arabashura manai, Arabashura kandalabashura manai, Araíshala manai. Quando aquele ladrão olhou aquilo, aquele ladrão olhou para aquele homem e falou: esse homem é o Filho de Deus. Ele olhou para ele e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, o teu perdão vai fazer muitas almas se render aos pés de Jesus. O teu perdão vai fazer a tua família se render aos pés de Jesus. Eu já vi histórias terríveis, irmãos, nós não temos mais tempo para falar aqui. Eu já vi histórias terríveis de homens, pais, crentes dentro de casa, que não falam com os próprios filhos, que não são crentes. Como que essas pessoas vão entregar sua vida para Jesus? Como? Aquele homem decidiu entregar a sua vida a Jesus na cruz, porque ele viu o Filho de Deus perdoando. O teu pecado vai salvar muitas vidas. O teu perdão, aliás, vai salvar muitas pessoas. Fique de pé. Eu quero fazer 1 minuto, pelo menos 2 minutos de oração. Senhor, Pai, fecha os teus olhos. Se tem alguém aqui, esse é um culto de libertação. Libertação da mágoa, do ressentimento. Nós não queremos ressentir, Senhor, mas nós queremos perdoar. Se tem alguém aqui que não consegue perdoar, ó Pai, que nesta hora o Senhor venha mudar este coração. Eu creio na mudança celestial. Nós aprendemos como o Senhor perdoou, nós queremos perdoar também, meu Deus. Deus Todo-Poderoso e Santo, obrigado pela Tua palavra aqui nessa tarde, Senhor. Vai tocando em cada vida, Senhor Jesus. Vai sarando as feridas da alma. Nós não queremos precisar de médico por causa de mágoa no nosso coração. Nós não queremos ficar com o nosso corpo doente, Senhor, por causa de mágoa. Ó Deus, cura as feridas da alma. Cura, Senhor, cura nessa tarde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. E palmas bem alegre para Jesus, igreja.